E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso básico de Introdução à Programação com Python. Meu nome é Antônio Neto e eu sou o seu instrutor. Vamos lá! Na aula de hoje, pessoal, iremos abordar o tema listas e funções. Na realidade, será funções, mas como a gente já viu listas na aula anterior, iremos trabalhar em conjunto, ok? Então, só para relembrar as aulas anteriores, na primeira aula vimos conceitos iniciais, que é o que é um programa, o que é um algoritmo, como é a comunicação disso com o computador. A gente viu também os primeiros contatos com a ideia de desenvolvimento Python, como fazer instalação. A gente viu aí variáveis. Na aula 2 a gente viu entrada e saída de dados, que no caso vocês conheceram as funções input, que recebe o dado do usuário, e a função print, que exibe na tela. A gente viu também na aula 3 comandos condicionais, onde vocês trabalharam aí com if, elif, else. Vocês viram como funciona a estrutura, vocês viram que eles trabalham, no caso, na condição com operadores relacionais, como maior igual, menor igual, igual igual. Vocês viram também que é possível trabalhar com operadores lógicos, que é o AND, o OR e o NOT, onde vocês podem botar condições uma na frente das outras. Vocês viram também que é possível alinhar as condições, ou seja, ter if dentro de if, elif dentro de if e assim por diante. Na aula 4 e 5, pessoal, vocês viram aqui laços de repetição, while e o for. Vocês viram como funciona a estrutura de cada um separadamente. Caso o while tenha uma variável externa que você pode alterar a todo momento esses valores. E já o for não, a variável do for, ele recebe valores fixos através da função range, que recebe 3 parâmetros, ou 2, ou apenas 1. Mas vocês viram como funciona cada parâmetro. Daí vocês viram que tanto uma quanto outra, tanto while quanto for, é possível também alinhar os laços um dentro dos outros. Okay? Na aula 6 nós vimos as estruturas de listas, vocês viram como manipular os elementos, como criar as listas, como remover, adicionar e alterar. Então, vocês já sabem trabalhar com uma boa bagagem aí de programação em Python. E hoje, para finalizar, nós vamos ver funções. Ou seja, função é para você, de certa forma, não precisar repetir muito código no seu programa. Ou seja, se você tem um bloco de comandos e você vai precisar repetir esse bloco várias vezes no seu programa, não precisa você repetir todas as linhas desse bloco. Você basta colocar esses blocos em uma função e na hora de chamar no programa você chama apenas em uma linha o nome da função. Então fica bem menor seu código, bem organizado. Então vamos lá dar início a essa aula, bem legal. Beleza? Então para iniciar eu vou mostrar a vocês aqui em um arquivo Python, certo? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Beleza? Vou abrir aqui meu shell do Python. Você dá um Ctrl N aí para criar o seu arquivo, certo? E aí, pessoal, vamos criar nossa primeira função. Como é que a gente cria uma função, certo? A estrutura dela é bem parecida com os demais coisas que a gente viu nas aulas anteriores. Primeiro você vai ter que definir. Então, para definir, você usa uma palavra reservada chamada def, ok? E na frente do def, pessoal, vocês vão colocar o nome da função. Por exemplo, vou fazer uma função aqui de soma, ok? Então, soma. E toda função tem parênteses, abrindo e fechando, e 2 pontos na frente, ok? E, consequentemente, embaixo da função, ou seja, dentro dela, vocês também vão usar uma tabulação mais na frente para colocar os comandos que vocês querem exibir. Detalhe, função, ela pode ter parâmetro ou não, certo? Vocês viram que a função range do for recebe parâmetros. No caso aqui, as funções que vocês estão criando, não é necessariamente preciso ter parâmetros, só se vocês quiserem. Mas geralmente, pessoal, uma função, quando tem parâmetro, é porque ela vai trabalhar esses parâmetros lá dentro, certo? Ela pode exibir esse parâmetro ou ela pode retornar o que ela fez com o parâmetro. Então, como seria mais ou menos, certo? Se a função for retornar, ela vai ter uma palavra reservada chamada return, certo? E na frente do return a gente coloca o que a gente vai retornar. Nesse caso aqui eu vou retornar a soma, beleza? Caso eu não queira que retorne, basta eu querer, no caso, uma função que exiba. Então, no lugar de return, eu teria aqui um print para exibir a soma. Beleza. Para eu exibir a soma, eu preciso de parâmetros. Eu vou somar o quê? No caso, eu vou somar 2 números. Vou botar aqui num1, certo? E num2. São 2 variáveis. Eu não especifiquei os valores delas ainda. Então, para eu poder retornar a soma delas, eu vou criar uma nova variável aqui dentro, chamada soma, que vai ser igual a num1 mais num2. Beleza, então minha função já está funcionando retornando. Caso eu não quisesse retornar, mais uma vez eu repito, colocaria aqui um print, ela só exibiria, certo?
Geralmente também quando a função não tem parâmetro, geralmente é usada para exibição. Então eu quero exibir uma frase lá dentro. Eu já especifico qual frase eu vou exibir e faço um print. Então não precisa de parâmetro nem retorno. Ok? Mas vamos testar aqui agora. É o seguinte, a função ela está dentro do meu arquivo Python. Certo? Então para usar ela, basta eu fazer um exemplo aqui, print. Ok? E eu colocar aqui o nome da função, soma, e dentro os parâmetros. Eu quero somar dois números, então eu boto número 2, vírgula número 3. Então essa soma vai ter que me retornar o valor 5. E eu vou exibir através do print, certo? Detalhe, como eu falei, a função está dentro desse arquivo, então basta botar o nome dela. Caso a função, ou seja, é possível que eu tenha um arquivo separado, um arquivo .py, apenas com funções dentro, que eu posso chamar de biblioteca. Então, digamos que o nome do arquivo fosse bib.py, né? Então, para eu usar a função aqui nesse outro arquivo, eu teria que importar esse arquivo que tem as funções. Eu faria aqui import, certo? E colocaria o nome do arquivo, que é bib. Não precisa botar o .py não, só o bib. Beleza, e na hora de usar a função, eu teria que botar aqui o bib, ponto e o nome da função, ok? Mas não é o caso, a gente está usando no mesmo arquivo aqui, então eu vou tirar esse import aqui, vou deixar apenas comentado para que vocês tenham uma ideia. Beleza, a gente não está usando. Então tira o bib aqui e deixa só o nome da função. Vamos testar, certo? Vamos executar no F5. Apertar aqui OK, ele vai pedir para salvar, vou botar aqui aula 7. OK, vamos salvar. Beleza, e ele mostrou aqui o número 5, ok? Então, está funcionando nossa função. Vamos ver um novo exemplo aqui, se eu fechar isso aqui. Digamos que a minha função eu não quero... Beleza, eu estou exibindo no print, mas eu também tenho a possibilidade de pegar uma variável aqui chamada de soma, e ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a chamada da minha função. Mesma coisa que está ali. Vou só comentar aqui que aqui a gente já usou. Beleza? Então eu tenho aqui, soma vai ser igual a 2 mais 3, que no caso é 5. Se eu disser agora que soma vai ser igual a soma mais 1, isso quer dizer que soma vai ser 6, né? Porque 2 mais 3 é 5, mais 1, 6. Se eu fizer agora aqui o print de soma, a variável e não a função, ele vai ter que exibir 6. Então vamos executar. Beleza, mostrando aqui, ó, ele mostrou o número 6 quando eu executei, ok? Então é isso aí, então vamos minimizar aqui. Então vocês já viram que como funciona uma função com retorno. Aí como eu falei, se eu não quiser usar retorno, quiser fazer um print aqui dentro da função mesmo, eu posso fazer o print, beleza? E na hora de chamar a função aqui, eu não preciso mais usar o print. Vou só comentar isso aqui, porque a gente não está usando mais, certo? Então quando eu quiser exibir agora a soma de 2 mais 3, eu não preciso fazer o print aqui, senão vai dar erro, eu estou fazendo print de print. Então eu vou apenas chamar a função soma 2,3 e quando eu executar aqui ele vai funcionar perfeitamente. Vamos lá, apertar F5, ele mostrou aqui sim, tá vendo? Então funcionou perfeitamente, pessoal. Beleza, a gente já viu como criar uma função, a gente viu que a função pode ter retorno ou não, a gente viu que ela pode ter parâmetro ou não, beleza? E a gente vai dar continuidade aqui agora com o slide. Então vamos lá. Bom, usando listas em funções, certo? Como é que funcionaria? Além das funções já vistas para manipulação de listas, que a gente viu nas aulas anteriores, que é a função que insere, que é o append, a função que remove, que tem um remove, ou seja, eles são funções pré-definidas no Python. Então, ele vai mostrar aqui que a gente pode criar nossas próprias funções para manipular as listas também. Como, por exemplo, temos aqui, ó, o parâmetro pode ser um elemento, no caso um número, como também pode ser uma lista, o parâmetro, certo? Então, como seria essa aqui, por exemplo, função par, ou seja, a função ela retorna true se o número for par ou retorna false se o número não for par. Então, como seria? Se eu fizer aqui print par e passar com o parâmetro idade, digamos que idade seja uma lista de idades, eu passar a idade na posição 0, ele vai dizer se a primeira idade é true ou false. Ele vai exibir aqui true ou false. Mas se eu quiser exibir esse true ou false para todas as idades da lista, como é que eu faço? Aí eu faço um for aqui, ó, for i in range, e esse for vai rodar quantas vezes? Vai rodar agora aqui o tamanho de salário, uma outra lista chamada salário, cheia de salários. Ele vai rodar o tamanho de salários. E a cada rodada eu vou fazer um print, passando a função par e passando o salário na posição i. Ou seja,
A cada rodada eu vou dizer se meu salário é par ou ímpar o valor, beleza? Da mesma forma, temos outra função aqui que é o soma lista. Ele recebe uma lista de números, ele cria uma variável chamada soma igual a zero, e tamanho vai ser igual a além de lista. Se eu tenho 10 números, tamanho vai ser 10. E aí eu vou fazer um for varrendo o tamanho, no caso 10, e a cada rodada eu vou dizer que soma vai ser igual a soma mais lista na posição i. Então eu estou somando todos os números da lista. Então no final das contas eu vou retornar soma. E eu posso fazer o quê? Eu posso dizer que print de soma lista passando uma lista de dados, ou eu posso pegar uma variável, como mostrei anteriormente, e dizer que vai ser igual à chamada da função, beleza? Vamos lá. É importante o que em relação a funções? Quando uma variável qualquer é passada por parâmetro para a função, geralmente é enviada apenas uma cópia, certo? Ou seja, as modificações feitas a essa variável dentro da função não são visíveis no programa. Então, se eu receber uma variável na função e eu modificá-la dentro da função, eu não vou estar modificando no programa, não. Já se eu passar como parâmetro uma lista, o que eu modificar dentro da lista, eu vou estar modificando dentro do programa, certo? Quando o parâmetro é uma lista com qualquer quantidade de elementos, em vez de uma cópia, a função acessa a variável original existente na memória. Portanto, todas as modificações feitas, inclusão, alteração ou remoção de elementos, ordenação, etc., serão permanentes. Então, tome bastante cuidado com isso. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Temos aqui alguns exemplos, né, de modificação. Modifica número. Eu recebi x. Eu disse que y é igual a 4 e x vai ser igual a x mais y. Quando eu exibir novamente a lista de idades, certo? O que é que vai acontecer? Não vai ter modificado nada. Passando um elemento da lista, não haverá mudança. Então, se eu passar agora modifica número, passando aqui idade na posição 0, que é o 17, se eu disser agora idade, vai mostrar normalmente 17, não vai ter modificado, certo? Se eu passar aqui na posição 2 também não vai modificar. Já modifica lista, digamos que x é uma lista. Eu estou dizendo que x na posição 0 vai ser igual a 3. E x na posição 1 vai ser igual a x na posição 1 mais 2. Quando eu exibir novamente idade, certo? Estou pegando aquela mesma lista. E quando eu modificar a idade na posição 1, 3, o que é que vai acontecer? Quando eu exibir novamente vai estar diferente. Vai estar 17, certo? Vai estar 14, 18 e 21. Passando a lista toda, porque aqui eu passei só um elemento, lembre-se disso. Passando a lista toda, quando eu modificar agora, vai estar modificado aqui, ó. Vai estar 3 no lugar de 17, vai estar 16 no lugar de 14. Então, vocês observaram essa questão de modificação, beleza? Outros exemplos aqui de funções. Temos aqui def valor médio. Ele recebe uma lista onde ele vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos da lista. Então, ele tem uma média dos valores. Temos aqui também o conta positivos. Eu recebo uma lista onde eu tenho aqui inicialmente a quantidade 0. Eu vou varrer a lista e se o número for positivo, essa quantidade aqui mais igual a 1. No final, eu retorno a quantidade de números positivos. Tem também aqui o def maior valor, onde eu recebo a lista. Eu vou dizer que inicialmente o maior valor é o primeiro da lista, certo? E aí eu pego o tamanho da lista e vou fazer um for varrendo começando da posição 1, porque a posição 0 eu já subentendi que é o maior valor, então vai ser apenas da posição 1 até os demais, que é o tamanho. Então, se o elemento da lista atual na posição I for maior do que o maior que eu já peguei no começo, então o maior vai ser o maior atual da lista, que está varrendo no for. No final, quando eu retornar, pessoal, eu vou estar retornando o maior valor da lista. Beleza? Então, vocês tentem fazer isso aí também em casa para ver como funciona. Tenho aqui também o def conta vogais, onde eu tenho uma variável vogais. E no if eu verifico se a letra estiver em vogais, a letra da lista, eu digo que quantidade mais igual a 1. No final, eu vou estar retornando a quantidade de vogais dentro da lista de letras. Ok? Bem tranquilo. Tratamento de erro, como é que funciona? Na hora de usar listas como parâmetros para funções, é importante você testar se elas possuem elementos. Então, muitas vezes a chamada de uma função com uma lista vazia terá como consequência a tentativa de acesso a índices inexistentes, causando erros graves. Então, é responsabilidade do programador, né, fazer o programa validar os parâmetros antes de chamar as funções necessárias. Como seria isso? Seria mais ou menos vocês criarem um if, logo no início da função, perguntando se o tamanho da lista, ou seja, se len de lista
for igual a 0, exiba uma mensagem, por exemplo, lista está vazia. Caso contrário, você faz o comando dentro do else, ok? Dando continuidade, existem as chamadas funções recursivas, certo? Com listas. As funções recursivas que manipulam listas seguem um padrão bem definido. Os elementos da lista são processados um de cada vez, começando pelo primeiro ou pelo último. Cada nova chamada recebe como parâmetro a lista sem o elemento já processado. Então ele vai receber uma sublista. E o processamento acaba quando há um único elemento na lista, condição de parada. A dica é começar escrevendo a função sempre para o caso mais simples, lista com um único elemento. Então, como seria? Temos um exemplo aqui de função com lista recursiva, certo? Como seria esse exemplo? Bom, nos exemplos aqui estamos mostrando o quê? Soma lista recursiva. Como seria? Eu recebo uma lista de números e eu pergunto, se o tamanho da lista for igual a 1, retorne o único elemento que está, que é o que está na posição 0. Não tem como somar ele. Caso contrário, ou seja, eu vou chamar aqui returne lista na posição 0 mais, aí eu chamo novamente a mesma função, por isso que é chamada função recursiva, e aí eu vou passar como parâmetro agora uma sublista. Qual vai ser a sublista? A lista da posição 1 em diante. Ou seja, a posição 0 eu estou somando com o restante. No final eu vou estar retornando a soma dessa lista, certo? Aqui também tem um conta positivo recursivo. Se o tamanho da lista for 1, retorne, aí eu faço uma pergunta. Se o tamanho 0 for maior que 0, então é positivo, retorne 1. Caso contrário, retorne 0. E aí eu faço um else. Caso contrário, se não for só um elemento, eu vou ter que varrer a lista. Então, se lista na posição 0 for maior que 0, retorne 1 mais, chamando novamente a conta positivos recursiva, passando a sublista. Caso contrário, eu retorno 0, contando com a chamada da função. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa aula de hoje é mais ou menos isso aí. Vocês puderam ver como cria uma função, como ela pode ser com parâmetros, sem parâmetros, de exibição ou de retorno, certo? Vocês viram como também importar a função caso ela esteja em outro arquivo. Vocês viram aí um pouco de função recursiva, né, que não entraria nem no curso exatamente, mas eu mostrei um pouco para vocês terem noção. E aí vocês podem aprofundar procurando novos cursos mais avançados de Python, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido todas as aulas. Continuem, pessoal, praticando os exercícios que estão disponíveis no arquivo, certo? No site temos aí exercícios disponíveis para que vocês pratiquem o que vocês aprenderam. E nos vemos no próximo curso aí, que eu irei montar mais avançado, e poderemos trabalhar coisas mais avançadas de Python. Então, continue estudando, continue praticando. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.